Bom dia, gente. A nossa devocional hoje tá lá em Apocalipse 3, lá no versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Deus: Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. E eu confesso que a gente sabe, né, as 7 igrejas da Ásia, e tem 3 delas que a gente acaba se encaixando muito bem, que é a igreja de Éfeso, que é a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. A igreja de Éfeso a gente lembra, né? Precisa voltar ao primeiro amor. A igreja de Sardes é essa, que tem fama de quem está vivo, mas na realidade ela está morta. E a Laodiceia é aquela que produzia roupas finas, sabe? Com tecidos finos, roupas lindas. Ela era rica e ela produzia colírio, mas na perspectiva de Deus ela era pobre, cega e nu. E as outras duas, a Pérgamo e a Tiatira, elas já falam muito a respeito de imoralidade sexual, a depravação, né? A depravação do evangelho também, da palavra verdadeira e tudo mais. Então, fere muito o nosso temor a Deus, né? Então, a gente já não consegue se enquadrar tanto a ela. E a igreja de Esmirna e a Filadélfia são as que, na perspectiva de Deus, estava tudo bem. Elas estavam fazendo um bom trabalho e Deus estava se agradando. E nós precisamos ter esse cuidado, porque Éfeso, Sardes e Laodiceia vêm falar sobre sutilezas, sabe? Sobre coisas que a gente começa a aceitar e aí passa desapercebido, sabe? Coisas que a gente começa a fazer e que passa desapercebido aos nossos olhos, mas que na verdade, na realidade, nós estamos desagradando a Deus. E aí, na escola dominical, a gente estava lá e a nossa lição falou a respeito do corpo de Cristo, né? Em que Cristo é o cabeça e a igreja, ela é os membros, ela faz parte desse corpo. E aí a nossa professora trouxe um exemplo, e claro que Deus usou ela e deu um entendimento para ela de uma forma totalmente diferente daquilo que Ele me deu, porque essa é a multiforme graça de Deus. Tá tudo bem. E aí eu fiquei pensando no exemplo que ela me deu a respeito de um corpo quando tem morte cerebral. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo ali na sala de aula. E ele falou assim: olha só, a cabeça parou de funcionar, Cristo se ausentou dali, mas o corpo ainda funciona. O coração ainda bate com a ajuda de remédio, né? Claro. E ainda precisa daquele aparelho respiratório, mas o corpo ainda funciona por um tempo com a morte cerebral. E aí o Espírito Santo começou a me falar: vocês também são assim. Quando vocês começam a se afastar de mim, a ponto de eu precisar me ausentar e de eu não estar mais ali como cabeça, o corpo de vocês ainda funciona sem mim. Por um pouco tempo que eu gostaria, mas que na realidade o diabo é sagaz e o medicamento dele não cessa e o aparelho dele respiratório não quebra e ele quer que a gente funcione mesmo bastante tempo sem Cristo, que é a cabeça. E aí eu me lembrei de Sardes, porque tem fama de quem tá vivo. Parece que tá vivo. Engana que tá vivo, mas que na realidade tá morto.
Então, nessa semana, nesse início de semana, eu gostaria de convidar a vocês a se olharem, a se perguntarem, sabe? A se examinarem. E o interessante é que no finalzinho aqui, no versículo seguinte, diz: arrependam-se enquanto há tempo. Então que nessa manhã, esse é o convite. Você está vivo?